vocês viram que na aula passada o Murilo deu toda aquela visão biológica. O plano hoje é a gente dar continuidade ao que a gente começou na aula passada, em que a gente estava falando de tabelas e redes, só que agora a gente vai aprofundar nas redes, porque vai ser o nosso instrumento de trabalho, e a gente tem aí umas surpresas para vocês. Vamos ver se vai funcionar, tá certo? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é por que a gente usa grafos para fazer as coisas? Por que a gente determinou que nessa disciplina a gente ia trabalhar com grafos? Alguém sabe dizer? Uma ótima maneira de sumarizar a informação, um grande volume de dados, deixar de uma forma simples de entender. Sumarizar é uma boa forma de explicar a questão. Depois a gente vai ver alguns casos, né? Porque, inclusive, a gente ainda acha que o cérebro humano é o melhor reconhecedor de padrões que existe. E se você sabe representar a informação de uma forma que destaque o que é relevante, o seu cérebro ele é capaz de perceber as coisas. O que mais? Alguém imagina por que grafo é importante se a gente vai trabalhar? Vocês devem ter percebido, quando o Murilo apresentou, que naturalmente os processos biológicos são uma rede. Vocês devem ter visto isso, né? As coisas se conectam, ele mostrou ali aqueles pathways, e a gente vai brincar hoje de pathways, e eles são naturalmente uma rede, tá? E o que a gente vai fazer apenas é dar um formato, vamos chamar assim, formal a essas redes. Quando a gente chama de grafo, a gente diz que grafo é uma espécie de representação computacional que a gente pode dar para essas redes. Os grafos são compostos de nós e arestas. Uma parte do que eu estou fazendo aqui, eu estou revisando o que eu mostrei na última aula, tá certo? Então eu vou passar mais rápido, não é? Então as arestas, elas ligam os nós, tá certo? E, na verdade, a pergunta por que grafos é agora, tá certo? E a gente vai ver que, apesar de a gente falar, isso aqui é um grafo, não sei o quê, nem sempre é trivial você construir o seu grafo e você decidir o que vão ser os nós, o que vão ser as arestas. Vocês vão ter mais facilidade de fazer isso com as coisas que a gente vai mostrar na sala, certo? Só que as equipes mais arrojadas, elas descobrem outras formas de usar grafos a seu favor. E isso é uma das coisas que a gente espera que vocês façam. Vocês vão ver que uma das questões você vai pegar um problema do mundo real e resolver o representar como um grafo. Tá, legal. O que são seus nós e o que são suas arestas? Essa é uma pergunta fundamental, certo? Às vezes é fácil, às vezes não é, tá? Então vamos ver lá. Uma das coisas que é importante, eu estou trazendo vários exemplos sobre fenômenos representados como grafos, é que nem sempre a coisa é naturalmente um grafo. Você vai conceber o grafo a partir do fenômeno. Então, por exemplo, teve um trabalho em 1998 que criou uma rede de filmes e atores. Cada vez que um ator participava de um filme, ele fazia uma aresta. O ator era um nó, o filme era um nó, e ele fazia uma aresta, ele montou um grafo. E tem vários estudos interessantes, por exemplo, atores que participaram recorrentemente dos mesmos filmes. Eu não vou entrar em detalhes, mas é só para ter uma ideia. A web é um grafo, esse aí é mais fácil de entender, porque ela é naturalmente uma rede. O cérebro de uma C. elegans é um grafo. Também é mais fácil de entender, porque uma rede neural já é naturalmente uma rede. Citação também. A cita B, que cita B, isso também é naturalmente um grafo. Naturalmente um grafo. Aí tem a rede metabólica. Eu estou dando Peraí, vamos lá. Tá, então eu estava falando dos tipos de rede, tá certo? Citação é uma rede, você pode imaginar uma rede, né? A que cita B, que cita C, que cita, né? Rede metabólica, a gente já viu na aula do Murilo, e
interação entre proteínas também, né? Então, você pode pensar em vários tipos de rede, tá? Mas, por exemplo, quando é que começou a se pensar que rede seria uma forma de representar alguma coisa para você ter ideias, insights, você pensar em coisas? Então, esse é um trabalho que foi feito em 82, eu acho, que o Mark Lombardi, ele mapeou, tá certo? Vários fiascos financeiros globais. É um tema até bem atual, né? Certo? Entre 80 e 90, certo? E aí ele saiu pegando as pessoas, os envolvidos, e saiu conectando essas pessoas. E ele criou um grafo, né? E aí se diz, mas e daí? Daí que tem uma informação importante que é o seguinte. As conexões do grafo todo mundo já conhecia, certo? Só que na hora que você botou num grafo, emergem novas descobertas, novos entendimentos de coisas que estão ali articuladas, que estão acontecendo, tá certo? E é isso que a gente quer fazer também. A gente quer pegar ali, você está vendo um cara ali trabalhando sozinho ali, não sei o quê, mas na hora que você bota isso num grafo, você começa a perceber as coisas acontecendo, certo? Então, esse How Wolves Change Rivers vai ser um trabalho que vocês vão ter para casa, tá certo? Esse é um vídeo sensacional, né? E esse vídeo, ele... Eu não vou estragar a surpresa, ou estrago a surpresa, talvez eu estrague a surpresa, mas ele mostra... Hã? É legal assistir para ver o que vai acontecer. Tá. Aí o que vocês vão ter uma tarefa para casa com ele, tá certo? E vocês vão assistir. Eu tenho uma aula sobre ele, tem uma tarefa que vocês vão fazer, certo? Sobre How Wolves Change Rivers. Mas ele mostra a importância de você pensar eu não sei se chama cadeia alimentar, é uma cadeia mesmo, né? A cadeia alimentar, né? A forma como existe uma inter-relação complexa entre os animais, né? E ele mostra um caso muito legal que é a reintrodução de um lobo no Yellowstone Park e as consequências que isso geraram. Esse aqui é uma rede formada pelos personagens do Les Miserables, tá certo? Cada vez que dois personagens aparecem juntos num local na narrativa, ele conecta os nós. Cada nó representa um personagem, tá certo? E aí, depois a gente vai falar de por exemplo, que a gente consegue medir o que a gente chama de centralidade. O Valjean, que é o personagem principal, né? Ele aparece aí como mais central. E a gente depois vai entender que a gente consegue achar esse papel dele só olhando o que a gente chama da topologia da rede. Então aqui tem um termo novo que a gente vai explorar extensivamente que se chama topologia. Essa rede, com esses nós maiores e menores, conexões mais fortes e mais fracas, ela tem uma topologia. Tá? Então, o que nos interessa aqui é modelar fenômenos do mundo como grafos para resolver problemas. E como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu ver só se eu lembrei de ativar. Lembrei. Então, a gente já falou de modelos. Então, isso aqui é repassando a aula passada. Vocês lembram que eu falei sobre modelo conceitual, lógico e físico? Todo mundo lembra disso? Eu espero que lembre. Então, o conceitual é como a gente vê o mundo, né? Então, é uma abstração do mundo. O lógico é como a gente expressa aquilo de uma forma independente de uma máquina específica. Então, por exemplo, um grafo é um modelo lógico, né? E vamos pensar em um modelo lógico aqui, resolvendo o problema com modelo lógico. Então, a ideia de usar grafos para resolver problemas, ela é antiga. E muitas vezes um grafo, ele permite que você deduza algumas coisas, tá certo? Então, o que eu quero que vocês façam agora, e olha só, essas tarefas vocês vão ter que entregar depois no Classroom. Aí, vocês podem mandar uma foto se vocês quiserem no papel, ou vocês podem fazer num bloco de notas, onde vocês quiserem, tá? Vocês têm que mandar. Então, vai ter uma tarefa das pontes de Königsberg, certo?
Então, vocês estão conseguindo ver aí que existe aqui uma ilha, estão vendo? Certo? E essa ilha tem pontes, estão vendo? Pontes que vão, que entram, que saem, tá vendo? Mas também tem pontes aqui nessas partes do continente aqui, ó. Tem uma ponte aqui, tem uma ponte aqui, certo? Bom, existia um problema que se formou eu acho que é 1800 e alguma coisa. Hã? Não vale olhar os próximos slides para ver a resposta, tá, gente? Você já olhou, né? Você já olhou, não? Ah. Tá bom. Então, existia um problema daquela época, que é o seguinte. Eles queriam saber se era possível você atravessar as pontes de Königsberg, certo? De tal maneira que você só atravessasse cada ponte uma única vez. Certo? Então você tem que atravessar as pontes de Königsberg para que você consiga atravessar cada ponte apenas uma vez. Esse é um problema que depois eu vou mostrar que se transformou num problema de grafo. Pensem aí, desenhem no papel e tenta ver se vocês conseguem. Se tiver solução, é tipo uma solução. Tudo bem, eu vou desculpar vocês, porque na época também foi um debate feroz, as pessoas não conseguiram descobrir assim de cara, não. Precisou um cara chamado Euler, que todo mundo deve conhecer Euler, ele provou que o problema não tem solução. Mas como é que o Euler provou que o problema não tem solução? O que ele fez? Ele pegou esse mapa que vocês estão vendo aí e transformou num grafo, tá certo? Ele pensou esse problema como um grafo, tudo bem? E quantos nós tem esse grafo? 4 nós, porque você tem que considerar a ilha do meio um nó, esse continente um nó, esse continente um nó e esse cara aqui um nó. Então, cada um dos lados do que vocês estão vendo aí tem que ser um nó, e aí você vai transformar isso num grafo. Então, eu gosto de mostrar as pontes de Königsberg, porque elas são um exemplo de como você pode pegar um problema que originalmente você não imaginava que era um grafo, e ele vira um grafo. Tá? Isso aqui aqui embaixo está escrito Logic Model. Isso aqui é o modelo conceitual, e esse aqui é o modelo lógico. Tá certo? E aí, uma vez que ele transformou o problema num grafo, ele trouxe a seguinte questão. Para que esse problema fosse possível de ser resolvido, certo? O número de arestas em cada nó teria que ser sempre par. Por quê? Porque imagina um nó desse qualquer. Se você chegar nele, você precisa de mais um para sair, exceto o primeiro e o último. O primeiro e o último não precisa ser par, tá certo? O que significa que eu teria que ter 2 ímpares, que seria o primeiro e o último, certo? E o resto teria que ser par. O problema é que não, né? Todos eles, na verdade, são ímpares. Então, como eles são ímpares, você não vai ter a situação em que você consegue chegar no nó e sair. Entendeu? Para você chegar e sair, você teria que ter um número par. Então, ele transformou isso num problema de grafo e mostrou que é impossível resolver o problema. Tá certo? Então, o que a gente faz com grafos? O que a gente faz com grafos é pegar problemas, princípios simples. Então, isso, gente, se vocês conseguirem tirar só essa lição dessa aula, vocês já chegaram no objetivo da aula, que é você usar grafo como uma ferramenta para pensar um problema. O que você vai fazer você vai representar de uma forma mais simples possível um problema extremamente complexo. E vai tentar usar o ferramental que você tem à disposição para resolver o problema.
O que é um grafo homogêneo? Tá? Então eu vou começar a mostrar problemas que a gente chama de grafos homogêneos. Daqui a pouco vocês vão entender isso. Ou ultimamente se chama muito de monopartido. O que é um grafo monopartido? É um tipo de grafo em que todos os nós representam a mesma categoria. Eles não são de categorias diferentes. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um grafo com atores e filmes, ele seria bipartido, certo? Porque eu teria os atores conectados aos filmes, né? Mas se a conexão é o ator participa do filme, então ele sempre, ator só conecta do outro lado. A gente chama de bipartido, e os nós têm funções diferentes. Aqui não. Eu quero que vocês imaginem um nó, um grafo que tenha 8 cidades. Represente 8 cidades, certo? No espaço, tá? Vocês estão vendo aí. Ajuda, obviamente, de IA para fazer esses desenhos aí, tá? Então, as 8 cidades, eu tenho umas regras aqui. Essas 8 cidades, apesar de ser no espaço, você não pode voar com nave espacial entre elas, não. Você tem que pegar a estrada. Por quê? Porque eu não tive uma ideia melhor. Então, é assim, certo? Vai ser uma estrada entre elas, você tem que andar de estrada. Você pode dizer que tem muitos detritos cósmicos no espaço, você tem que andar pelas estradas, certo? E tem umas simplificações que eu vou fazer. Então, a primeira simplificação é que, os nós são cidades e as arestas são rodovias, tá? Então, todas as cidades têm o mesmo tamanho e população. Isso é uma simplificação que eu estou fazendo, tá certo? E todas as rodovias têm o mesmo tamanho, tá certo? Beleza. A minha primeira pergunta, depois a gente vai fazer mais coisas com esse grafo, mas por enquanto, eu quero que vocês me digam, e essa é a segunda tarefa, vocês vão fazer como vocês quiserem, como é que vocês representariam essas cidades numa tabela? A gente já fez isso na aula passada. A gente já fez. É só uma revisão. Como isso seria representado em tabelas, essas cidades? Alguém imagina como é que isso seria em tabelas? Lembra do famoso CSV lá que a gente fez na aula passada? Como é que vocês fariam? Pronto, mas pausa aí que eu quero que vocês façam no papel um exemplozinho. Eu quero que vocês desenhem no papel, mas um exemplo, ou no papel ou no bloco de notas para mandar, tá certo? No Paint, só para me dar trabalho. Tá. Não precisa escrever a tabela inteira não, tá? É só para eu saber como é a tabela. Bota só a primeira e a segunda linha, tá certo? Só. Eu não preciso ser a tabela toda, você não vai gastar muito tempo. Eu só quero que vocês mostrem que vocês saibam como é que seria uma tabela, tá? Isso é revisão da última aula, então vocês têm que saber, hein? Basta. A gente vai refletir da seguinte maneira. Tem mais de uma forma de fazer isso, tá? Na verdade, na aula passada eu mostrei só uma, mas tem mais de um jeito, tá? E o que a gente está fazendo aqui é se perguntando como é que é a representação física do meu grafo. E é isso que vocês precisam ter em mente, tá certo? Então, tem uma coisa interessante, que quando eu quero guardar um grafo, não necessariamente eu preciso transformar numa tabela. Existe o que a gente chama de bancos de dados de grafos, certo? E, na verdade, em 2024, a gente estudou um banco de dados de grafos, só que a gente percebeu que era muita carga para a disciplina, a gente abandonou a ideia e passou a trabalhar só com tabela. Mas se alguém tiver interesse, tem as aulas lá no YouTube, vocês podem assistir, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui, que é muito comum também,
é que a gente vai pegar o nosso grafo e vai mapear para uma tabela, certo? Que é o que a gente está fazendo na representação física. Então a gente tem os nós e as arestas, e se você fosse estudar computação, você ia ver que existe uma definição formal do que é um grafo, que é um conjunto de nós e um conjunto de arestas, tá certo? Então, basicamente, o grafo vai ser o quê? A relação dos nós e a relação das conexões, aresta, origem e destino, certo? Aí tem uma diferença interessante, que é sutil, mas é importante, é o seguinte, eu não sei se vocês lembram disso da matemática. Essa primeira representação, ela está dizendo que quando você usa a chave assim, ó, tanto faz a ordem. É só existe uma conexão entre A e B. Não importa a ordem. Então esse é um gráfico que a gente chama de não direcionado. Tá certo? Se você representar com o parêntese, isso aqui é um par ordenado. Então vai de A para B. Aí vocês vão ver que no gráfico estão aparecendo setinhas. Porque a gente está dizendo que esse é um gráfico direcionado. Tá certo? A gente pode usar, na maioria das vezes, os nossos grafos vão ser não direcionados, na maioria das vezes, né? Mas em alguns problemas você pode usar grafos direcionados, tá certo? Se a direção for importante. Tem duas formas mais comuns de você representar um grafo. A primeira, provavelmente ninguém usou, porque eu não falei dela na aula passada, é você usar uma matriz de adjacência, que a gente chama. Você bota todos os nós nas linhas e nas colunas, e se houver uma conexão entre aquela linha e aquelas duas arestas, você coloca 1. Se não houver, você coloca 0. Por exemplo, vocês estão vendo que o A está ligado no B, então vai aparecer aqui, o 1, e vai aparecer no inverso também, tá vendo? Aqui, ó. E assim por diante. Essa representação ela tem prós e contras, certo? Uma delas é que ela tem muitos dados redundantes, já que vocês estão vendo que eu duplico basicamente todos os dados, certo? A depender do tipo de grafo, se ele for um grafo que a gente chama de denso, ele tiver muitas conexões, essa representação ela acaba sendo mais compacta, se o grafo for muito conectado, certo? Mas a representação mais comum para troca de dados, aqui é o que eu fiz aqui? Eu fiz o direcionado. Quando eu faço o direcionado, aqui o não direcionado, a aresta vai aparecer do A para o B e do B para o A, certo? Quando eu faço ele direcionado, então vocês estão vendo que tem uma aresta do A para o B? Então do A para o B vai ter 1, mas do B para o A vai ter 0, porque aí não tem a direção oposta, certo? O mais comum, a gente viu isso na aula passada, e eu estou imaginando que foi o que a maioria respondeu aqui, eu vou ter uma lista de origens e destinos, source e target. Todo mundo está comigo aí? Por isso que vocês propuseram? Então... colocar a fonte, duas fontes A, você poderia dizer que só em uma linha A, a fonte é A e um alvo é B, ponto e vírgula C. Usar um separador, em vez de fazer duas linhas para... Eu estou entendendo a sua intenção. O que ele está propondo é o seguinte. Ao invés de ser A, B, aqui seria A, B, C, por exemplo. Tá certo? Tem casos que usam essa abordagem, tá certo? Mas essa abordagem, ela acaba sendo difícil de processar no final, tá? Porque o que você tem que pensar é que o que você está ganhando aí, de alguma flexibilidade, na hora de processar isso vai ser uma encrenca. Porque você vai ter que pegar a lista, vai ter que separar pela vírgula, vai ter que pegar cada elemento, vai ter que conectar, né? Esse cara aqui é mais direto, você leu e já processa direto, tá certo? Mas sim. Na verdade, assim, eu diria para você que você vai achar umas coisas por aí assim. A gente vai ver, inclusive. Porque a gente vai pegar dado bruto, a gente vai achar umas coisas desse jeito por aí, tá certo? Mas a minha recomendação é que, a menos que a memória seja um problema muito sério para você, tente usar esse formato que é o mais comum de todos.
A maioria usa, a maioria dos softwares que você vai usar vai aceitar ele. Então, a gente vai representar esse cara usando isso, certo? E para representar, a gente vai voltar para o Dagoberto. Lembra do Dagoberto da aula passada? Vocês podem entrar nele, tá? Ele ganhou um power-up agora, tá? Ele já está com uma versão nova, Dagoberto 2.0. Foi infectado, exatamente. Teve uma mutação, certo? E agora, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu poderia fazer você ler os arquivos, mas para ir mais rápido na aula, se você clicar aqui em Examples, tá? Ele já tem aqui, ó, se você pegar 8 Cities Simple e clicar aqui, ele já vai abrir o Dagoberto com os arquivos lidos, certo? Isso é só para acelerar o processo de vocês. Mas vocês vão ver aqui, olha, que esse cara aqui, ó, é um arquivo CSV que só tem os nós, certo? Tudo bem? E esse aqui é um arquivo CSV que tem as arestas. Estão comigo aí? O Dagoberto ele tem uma novidade, que é o seguinte: antigamente você tinha que ter uma coluna com o nome type para definir formato e cor dos nós. Agora você escolhe a coluna. Por exemplo, eu escolhi a coluna ID. Aí ele fez cada ID diferente, ele fez uma forma e cor diferente. Tá certo? Estava sem nada para fazer naquele dia, deixa eu fazer um negócio diferente. Aí ficou assim. Certo? Mas eu posso ler. Todo mundo entendeu esse CSV aí? Se vocês quiserem lembrar como é que é o CSV, dá para a gente entrar lá no GitHub. Eu devia ter colocado o endereço aí no slide, na verdade. Tá? É esse aqui, ó. Se a gente entrar em Networks, eu posso botar esse endereço nos slides, porque aí, se vocês quiserem, vocês chegam mais rápido, tá? Eu vou botar ele aqui mesmo nesse slide, tá? Mas aí vocês têm que reler para vocês conseguirem entrar. Eu botei pequenininho aqui embaixo, ó. Quem quiser, entra. Aqui vão ter dados brutos, se vocês quiserem, tá? São esses daqui, ó. Aqui, se vocês entrarem em, por exemplo, 8 Cities, é onde estão os dados. Aí aqui vocês vão ver o Simple, que foi o que ele leu aqui, que é o Simples, tá vendo? Aí tem dois arquivos CSV. O Nodes, que tem somente o ID e os nós. E o outro é o Edges, que tem o Source e o Target. Tá vendo? Inclusive, eu quero que vocês lembrem que se você pedir o RAW aqui, ele vai mostrar para vocês o CSV mesmo, como é que ele é. Na verdade, eu configurei o sistema para ele já ler os arquivos e já fazer as escolhas. Eu posso salvar a configuração inteira. Vocês vão usar isso para fazer tarefa para mim também, tá? Ele já salva a posição dos nós, salva tudo. Fantástico o Dagoberto. Ele me impressionou, me impressionou. Eu digo isso porque não fui eu que criei ele, foi uma inteligência artificial. Vamos lá. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa decisão? Aí, se eu ler o typed, vocês podem pegar o typed aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar para aquela... Se vocês pegarem o typed aqui, eu tô usando pelo link que evita você ter que baixar o arquivo para ler o arquivo no Dagoberto. Mas se vocês quiserem fazer isso para... No typed, o que eu fiz? O typed não foi para o typed? Deixa eu ver. Não, por que o typed não foi para o typed? Eu cliquei no typed? O link está errado, hein? Eu não ajustei. Aqui onde tem Simple no link, vocês têm que botar Typed. Lá no final do link tem assim, Simple, se troca por Typed, aí ele funciona. Eu botei o link errado, gente.
Aí o que eu fiz aqui? Eu acrescentei uma coluna type aqui, ó, tá? Então, essa coluna type, ela serve para quê? Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem. Peraí, não é isso aqui que eu quero aumentar. Eu quero aumentar aqui. Peraí, opa. Ó, a coluna type aqui, ó como é que ela é, ó. Eu coloquei, é só ilustrativo, tá? Eu criei uma coluna type e eu coloquei um para um grupo, dois para outro grupo e três para outro grupo, certo? Ah, não, isso aqui é aresta, desculpa, gente. O type está valendo para o nó. O da aresta eu nem mostrei, mas está valendo para o nó, tá vendo? Eu botei uma parte no 1, uma parte no 2. Aí, aqui, eu digo para ela o seguinte, olha, eu quero que você use o type para fazer a cor do nó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, olha só o que ele fez. Os nós que estavam com type 1, ele botou de verde. Os nós que estavam de type 2, ele colocou de vermelho. Tudo bem? Ah, tem como eu configurar no Dagobert a cor que eu quero? Não, também aí não, né? Aí também não, pô. É que daqui a pouco a gente vai usar um software que faz essas coisas, tá? É porque por enquanto eu não quero gastar muito tempo no software, mas vai ter uma hora que a gente vai usar ele. Tudo bem? Mas o Dagobert faz várias coisas, ele grava as posições. Se você mandar gravar tudo, ele vai gravar tudo, a posição que está na tela, tudo bonitinho. Tá certo? Bacana? Bom, vamos adiante. Tá, então a gente viu isso, certo? Então isso mostra pra gente que o que eu estou chamando de logical, que é o modelo lógico, é diferente do modelo físico. Eu posso ter o mesmo modelo lógico e vários modelos físicos. Por exemplo, se eu quero representar as relações entre esses zumbis, né, eu poderia, se eu guardasse isso como um grafo no meu banco de dados, isso aqui seria um banco de dados de grafos. Existe esse tipo de representação. Ele usa ponteiros para ir guardando as coisas, tá certo? Alguns casos em que os grafos são gigantes e vocês vão querer fazer operações bem sofisticadas, vocês podem usar um banco de dados de grafos, tá? Mas essa é uma representação bem comum. Você vai pegar cada um dos zumbis e aí você tem origem e destino, como a gente já viu, né? E isso vira uma tabela. O CytosCrypt a gente não vai ver hoje, tá? A gente vai deixar para ver na aula passada, então, ou na aula que vem. Então, a gente vai estudar dois tipos de grafo, certo? E vocês vão entender por que eles são diferentes e qual é o papel de cada um deles. O grafo que a gente chama de fenômenos e o grafo que a gente chama de conhecimento, tá? Na verdade, essa distinção quem fez fui eu. Você não vai achar isso na literatura, mas eu recorrentemente vejo esses dois tipos de grafo, uso esses dois tipos de grafo e a fronteira não é tão clara. Mas o grafo de fenômenos, que é o que a gente vai estudar hoje, basicamente o que eu estou querendo fazer é capturar algum fenômeno que eu estou vendo naquele momento no mundo num grafo e usar esse grafo para fazer o estudo desse fenômeno, certo? Então vocês se lembram que o Murilo mostrou esse problema na última aula. Quem é que me explica esse problema? Vamos ver se alguém prestou atenção no que o Murilo estava falando. Vamos lá. Alguém vai me explicar esse bando de letrinha. Essas letrinhas me lembraram quando eu olhei o mapa do Murilo para chegar aqui na sala. Era CKRF. Eu falei, pô, isso aqui é um pathway, praticamente. Nome de. Só tá. Não dá para ver o último que é ERK ali. Eu não sei se dá para eu mudar essa janelinha de lugar minha. Deixa eu ver se dá. Dá? Ah, eu posso mudar ela de lugar. Será que dá? Minimize. Ah, dá para minimizar, que legal. Pronto. Então, RK, vamos lá. Quem é que sabe me dizer o que é esses caras aqui? O que é isso aqui? Alguém tem que... O pessoal da biologia, no mínimo, né? Espera-se que no mínimo o pessoal fala. Hã? Valendo nota. Ah.
e no BRAF, ele acaba usando alguma alternativa e encontrou essa CRAF, que é similar. Mas o PLX não acaba identificando. Então, a memória vida e continua com a via massa até o final. Todo mundo lembra desse caso? É o caso do melanoma? Deixa eu ver se eu botei a figura aqui. Não, não botei. Tudo bem. Mas vocês lembram que ele mostrou, né? Que houve uma alteração nessa via aqui e foi desenvolvido esse medicamento que bloqueia a ação desse cara aqui, certo? Esse BRAF, né? E só que isso ele mostrou as fotos, gerou uma recuperação. Só que aí as células elas começaram a explorar essa via alternativa, CRAF, né? E houve um retorno no câncer. Então, eu trouxe esse caso só para mostrar que vocês estão vendo que isso é um grafo. Isso pode ser representado como um grafo, tá certo? Os nós, na verdade, até se eu quiser, eu posso representar tipos diferentes de nós, concorda? Eu posso dizer que o PLX é um medicamento, e posso dizer que os outros são genes. Se eu quisesse até, a gente não vai fazer isso hoje porque fica complexo, mas a gente poderia usar aquele sistema que o Murilo mostrou, que tem hora que o cara promove, tem hora que o cara inibe o próximo, né? Então, a gente pode pensar esse grafo aqui como se fosse uma tabela. Note que eu estou preparando vocês para um negócio mais complicado que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vai prestando atenção. Então, tudo bem. Os nós podem ser tabelas e se cada nó tiver várias propriedades, eu posso acrescentar essas propriedades como se fossem colunas da tabela de nós. Concordam? Tá. Então, legal. Eu posso colocar identificador, o grau e outras coisas. Tá? Então, por exemplo, eu posso usar a sigla como se fosse uma chave, eu posso ter um identificador, eu posso ter o grau, então esses são meus nós, certo? Depois eu tenho as arestas, certo? Então a aresta vai ter origem e o destino, né, que são esses dois caras, mas eu também posso ter propriedade nas arestas, definindo coisas que estão acontecendo naquela aresta ali, e eu posso ter valores. Tudo bem? Por exemplo, dadas duas arestas, eu posso determinar se aquela relação entre aquelas proteínas, como ela foi descoberta. Porque na prática, gente, ninguém vai pegar um microscópio e vai ver a proteína batendo na outra lá. Ah, agora vi, agora bateu. Não tem isso, tá certo? Tudo isso, o Murilo mostrou técnicas de você ir fazendo isso, você pode testar experimentalmente, tem protocolos para fazer isso. E aí você pode guardar essa informação. Tá bom. Eu juro que eu tentei achar um exemplo de pathways simples, real. Mas não tem, assim, o pessoal não pensa na parte educacional. Então eu tive que criar os zumbi pathways, certo? E os zumbi pathways, ele serve para eu poder inventar um pathway e ninguém achar que tem qualquer relação com o mundo real, senão, né? Então, esses zumbi pathways, eles são completamente criados, validados pelo Murilo lá, já, ele olhou, né? Tá certo? Então, na verdade, esses pathways, eles são completamente... Mas por que a gente vai trabalhar com os zumbi pathways? Porque a gente vai estudar essa transição entre a representação de grafos, tá? E os pathways e a expressão gênica que o Murilo falou. Tudo isso em tabelas. Aí, para fazer isso de uma forma simples, eu peguei esse exemplo que é um exemplo fictício, tá certo? Então, a gente vai entrar no zumbi pathways. Basta vocês entrarem lá naquele original aqui e pedir zumbi pathways. E ele já vai abrir o ambiente com o zumbi pathways para vocês, tá certo? Então, vamos dar uma explorada aqui. Eu vou dar umas explicações fictícias, o Murilo faz a correção da explicação fictícia.
Tá certo? Lembrando, isso é absolutamente fictício. Eu simplifiquei muita coisa, mudei muita coisa. Tem coisa aqui que não é obviamente impossível acontecer, tá certo? Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, tem 3 pathways aqui, certo? Que são pathway de duplicação, alimentação e movimento. Então, essas são as células do zumbi, certo? Duplicação, alimentação e movimento. Tudo bem? Tá. Se vocês quiserem entender melhor esses pathways, vocês podem ver a primeira tabela, que é a tabela de nós, certo? O que a tabela de nós nos mostra? Nos mostra quem é o gene, certo? Qual é o pathway que ele faz parte, sendo que aqui, bom, isso aqui é uma liberdade, não era obrigatório, tá? Aqui é uma liberdade poética que não ficou muito boa, mas ele está mostrando o pathway e está dizendo que ele está duplicando a informação, dizendo que é receptor aqui. Se vocês quiserem, vocês podem tirar. Eu coloquei isso aqui porque ele fica com um formato diferente quando ele é receptor. Vocês lembram o que é o receptor? Vamos ler lá. Biólogos. É receptor o nome, né, Murilo? É receptor? Vamos lá, biólogos. O que é um receptor? Vocês viram isso no ano passado. E aí? E aí? Ninguém sabe o que é um receptor? Nossa Senhora. Eu sei, hein? Eu nem sou da biologia. Boa! Salvou os colegas, hein? Ela fica ali na membrana, né? Conectada, virada para fora, né? Conectada ali para fora, esperando receber um sinal, né? Esse foi o exemplo que ele mostrou, mas nem todo receptor é externo, né? O receptor fica dentro da célula. Tá. Então a função de receptor não está tão ligada a receber o sinal de fora, necessariamente fora. Mas está mais ligado a identificar um sinal, que a gente chama de ligante, né? Uma molécula vai ligar nele, e aí essa molécula ligando nesse receptor, ele fica ativo e ele dispara uma cascata de reações. Certo? Lembraram? Bom, então beleza. Então você imagina que tem esse cara aqui, que é um receptor de duplicação, por exemplo, tá? E aí ele vai fazendo uma cascata aqui com os outros, tá certo? Aqui não está representado e eu não coloquei por 2 questões. Primeiro, por simplicidade, depois que a gente vai estudar vai tentar usar um conjunto de dados aqui, e esse conjunto de dados também não determina essas funções. Então, eu não estou dizendo se aqui é inibidor ou se aqui é promotor, não estou falando nada disso. Ele só está conectado, tá certo? Aí ele fala aqui se o cara é receptor, intermediário ou efetor. É efetor o nome? É efetor. Quem é efetor? O que é o efetor? Vamos ver quem é que lembra. Hã? Quem? É o finalzinho da cascata, onde ele faz alguma coisa? É o final da cascata onde ele ativa lá, dispara o processo, vamos chamar assim, para fazer alguma coisa. Ele executa a ação. Ele executa a ação. É isso mesmo, tá certo? Legal. Tá certo? Tudo bem? Vocês estão vendo aqui que tem coisas que acontecem também no real, tá? Que o mesmo gene, ele se conecta, pode ter um crosstalk aqui, tá certo? Tudo bem? Então, esse processo não é tão simples de cada peça aí trabalha sozinho, até porque o mesmo, aqui está até pouco isso, né? Mas assim, a mesma proteína, né, acaba sendo reusada em vários peças. Isso não é tão simples quanto esse aqui. Esse aqui eu fiz fofinho assim, todo separadinho, para facilitar vocês entenderem. Tudo bem? Então esse aqui é o de alimentação e esse aqui é o de movimento. Beleza? Todo mundo entendeu? Agora, eu quero saber, todo mundo conseguiu entender esse arquivo primeiro dos nós? Conseguiram? Vocês estão vendo aqui que eu escolhi para o pathway aqui, ele colore e dá uma forma de acordo com o pathway. Tá vendo? Tudo bem? Então eu posso escolher quem é a coluna que ele vai escolher o formato e a cor do nó para você saber a função daquele nó. Então ele coloriu
por exemplo, o de alimentação, exceto, obviamente, o primeiro, né, o receptor, o de alimentação de vermelho, o de duplicação de azul e o de movimento de lilás. Tá certo? Tá bom? Bom, agora, gente, vamos ver as arestas, certo? E essas arestas, elas são bem importantes, tudo bem? Olha só. Eu tenho a origem e o destino, todo mundo já sabe isso, já estava na representação, e eu tenho o pathway, que aquela aresta está ligada. Porque se vocês têm que se lembrar que o mesmo nó poderia participar de mais de um pathway, tá certo? Então eu poderia associar esta a um pathway específico. Tudo bem? Tá, legal. Então todo mundo entendeu essa rede? Vocês lembram da explicação que o Murilo deu na aula passada sobre expressão gênica? Quem é que pode me dizer o que é uma expressão gênica? Os biólogos hoje estão meio, né? Meio zumbi. O que está acontecendo? O que é uma expressão gênica? Vamos lá. Sabemos a resposta. O pessoal ficou comemorando, né, o campeonato ontem, né? Tudo meio mole hoje. Né? Então, vocês lembram que ele falou que existe uma quantidade de expressão de RNA, né? Que é o quanto aquele RNA vai ser transcrito, certo? Que isso a gente infere uma produção de proteínas no pathway. Quando diz infere, é que não necessariamente vai virar, tem um monte de coisa ainda. Não é fácil, a biologia não é fácil, tem um monte de coisa no meio do caminho, né? Mas dá para geralmente dá para fazer esse mapa. Beleza? Tá. Aí agora vocês vão ter uma tarefa. Vocês vão ter que... Não entendi o role lá na primeira parte dos nódulos. Ele tem o role, né, o papel. Ele tem lá receptor, intermediário, efetor. Como isso está sendo mostrado aqui? É por cor? Não é por cor? Não, na verdade é o seguinte. Nem toda coluna precisa ser mostrada, né? Então ele está aí, e no fundo, assim, no final, o role, que seria receptor e tal, eu poderia, se eu quisesse, ter colocado... que se eu colocasse na coluna pathway, como eu fiz, eu só simplifiquei para ele mostrar uma figura diferente. Na verdade, eu fiz alguns arranjos aí para o Dagoberto funcionar melhor. Mas o correto seria que, por exemplo, o receptor, ali em cima, não tivesse feed barra receptor, tivesse só feed, que é o pathway, vírgula, receptor. Mas eu fiz alguns arranjos aproximativos aí só para na figura ficar bonitinho. Se não tivesse nada na última coluna, teoricamente não mudaria nada no gráfico. Visualmente não. Mas para os dados isso pode ser importante. Tá certo? A gente não vai só visualizar, a gente vai fazer outras coisas. Por isso que a gente está... Beleza? Todo mundo junto aí? Tamo junto? Beleza? Agora a tarefa é a seguinte. Quando você tem uma expressão gênica, deduz-se que isso vai gerar uma expressão, vamos chamar assim, de proteínas, ou uma geração de proteínas, certo? Mais RNA, mais proteína. Menos RNA, menos proteína. Tudo bem? Vocês vão escrever aí agora, ou no bloco de notas, ou no papel, que tabelas vocês alterariam e como... se vocês quisessem representar nesse pathway uma expressão gênica. Tudo bem? Mas esse pathway está mostrando proteína. Mas lembre, a proteína é consequência do gene. Então, se você está expressando o gene, consequentemente você está mostrando o volume de produção de proteína. Qual é a tabela que se alteraria para mostrar uma expressão gênica? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Então, a tarefa é a seguinte. Imagina que eu quisesse mostrar nesse mapa aqui a expressão gênica. Certo? O que é a expressão gênica? Vamos lá. Se o STAG2 é produzido por um gene,
que vai gerar essa proteína. Se o RNA é mais expresso, a proteína potencialmente é mais expressa também. A gente geralmente faz essa associação nesse tipo de análise. Tudo bem? Então ela ia ter que aparecer mais expressa. Vocês podem considerar uma cor diferente que fosse, tá certo? Esse cara aqui é menos. Como é que eu guardaria essa informação para poder botar no gráfico? É isso que eu quero saber. Aonde, em que tabela, como é que eu faria isso? Tá? Vamos lá, gente? Digam-me, o que vocês acham aí? O que vocês fariam? Podem dizer. E aí? O que vocês fariam? Alguma sugestão? Adicionaria mais uma coluna nos dados para expressão, poderia representar expressão aumentada ou diminuída. Então você adicionaria uma coluna nos nós mostrando a expressão daquilo ali. É isso? Todo mundo concorda? Tá. Né? Pode? Mas aí não precisa ser uma variável categórica, pode ser contínua, pode ser um número. Pode ser. Né? Não precisa ser só up and down, mas pode ser um número positivo e negativo, para cima ou para baixo. Tá. Você tem? Hã? Agora, mais ainda, hein? Vamos avançar mais, certo? Próxima coisa. Eu tenho duas redes, certo? Vamos imaginar que são os mesmos pathways, tá certo? Eu tenho um indivíduo normal e eu tenho um indivíduo com câncer, certo? Um zumbi com câncer. Zumbi também pega câncer, gente. Vocês não sabem disso? Não pega. Né? Então, um zumbi com câncer, certo? Tudo bem? Como vocês representariam isso na tabela se eu quisesse identificar aonde as coisas estão mudando? Então, eu quero comparar as duas redes. Como vocês fariam isso? Eu quero saber o que está acontecendo de diferente. Estou querendo comparar as redes, tudo bem? Como é que vocês comparariam essas redes? Estou puxando a corda aí, vamos ver. Mas na verdade você não precisa responder por escrito. Você pode só colocar colunas, se você quiser, na tabela que você está propondo. Certo? Não, eu não quero saber o processo. Eu quero saber como você modificaria a sua tabela se você quisesse representar os dados de uma maneira tal que você conseguisse ver as diferenças entre uma rede que tem câncer e uma rede normal, por exemplo. Então, duas redes, tá? Uma rede normal, uma rede que tem câncer, os mesmos pathways, certo? Só que eu quero olhar e dizer assim, André, olha só, estou vendo aqui que esse cara aqui mudou. Tem alguma coisa errada aqui, diferente nesse cara aqui. Como é que vocês representariam isso na tabela? Bom, vamos lá. O que vocês têm para me dizer? Vamos lá. O que vocês fariam? Fala. Uma tabela auxiliar. Por que você acha que é uma tabela auxiliar? Porque você tem uma relação de vários expressões. Uma relação de vários trabalhos. Apesar de que eu tenho um número fixo de cenários, teoricamente, são 3, né? Que é um, outro e a diferença, né? Mas você tem razão. É comum se usar uma tabela auxiliar, eu vou explicar por quê. Mas poderia ser na tabela principal também. Quem é que quer falar? Fala. Aumentado da tabela da expectante, logo a gente saberia que no número anterior seria o resultado. Então, eu atribuiria valores de ordem para saber
dele em diante, Eu acho que você foi um passo além. Você está tentando responder o que você faria uma vez que você tem a informação da expressão diferencial. Não sei se foi isso que eu entendi, né? ele está buscando identificar quem está errado. Quem está com problema. Não é isso que a gente quer aqui agora. A gente não quer saber não é que a gente não quer saber. Essa representação que você vai fazer não vai dizer quem está errado. Ela só vai mostrar a diferença. As vias. Como as vias respondem a esse erro. Elas flutuam. Tá, então a resposta, se vocês, alguns já fizeram, eu acho que alguns trapacearam, mas não sei, vamos lá. Se vocês clicarem em Differential Expression, eu olho assim, quem deu risada, trapaceou. Então, vocês vão ver aqui o seguinte, vamos olhar essa tabela. Primeiro, eu coloquei numa tabela auxiliar. Precisava ser uma tabela auxiliar? Não precisava. Podia ser uma extensão da tabela principal. Porque se vocês olharem, aqui tem os mesmos IDs dos genes e colunas a mais, certo? Elas podiam ser 3 colunas a mais na tabela de nós. Por que eu não fiz isso? É porque não é comum fazer. É comum você ter uma tabela que tem os dados dos pathways, etc., e uma outra tabela só com a expressão gênica. É muito comum isso. Então, para vocês se acostumarem com essa ideia, eu separei. Mas por dentro, o Dagoberto vai pegar as duas tabelas e juntar. E vai botar as duas juntas. Então é como se eu acrescentasse. Esse aqui de baixo é como se eu acrescentasse essas 3 colunas na tabela principal. Quais são as 3 colunas? Bom, se vocês forem lá no GitHub, é mais fácil de visualizar, tá? Eu não sei porque que eu fechei o GitHub, mas eu vou abrir de novo. É mais fácil de visualizar as colunas, certo? Taraná, 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 cadê? Onde é que foi? Aqui, pronto. Então, se você vier para cá e você entrar aqui em Zumbi e Pathways, certo? Você vai pegar a tabela Nodes Expression, que é essa aqui, tá? Vamos ver o que tem aqui, e aqui é para vocês começarem a se acostumar. Eu quero chamar a atenção em 2 coisas. Primeiro, os valores são absolutamente arbitrários. Não são esses os valores que vocês vão encontrar no mundo de verdade, tá certo? Isso aqui foi gerado arbitrariamente, é porque eu tinha que mexer com os números para as cores ficarem bonitas, então eu criei números arbitrários. Isso não é exatamente o que você vai ver lá na tabela, tá? Depois o Murilo vai explicar para vocês as métricas de milhões, milhares, né? Milhares de reads, né? Tem toda uma métrica aí. Não é isso que vocês vão ver, mas vocês vão ver um número, que é um número que vai representar a expressão. Então eu criei uma coluna aqui normal, tá vendo? E aí aqui tem as leituras da expressão. Podia ser milhares, podia ser isso pode ser normalizado, isso não vai entrar aqui agora. A outra coluna é a expressão da mutação, certo? O que mudou? Então eu peguei o mutante, passei naquele aparelho que o Murilo mostrou na aula passada, fiz as leituras, como foi a leitura num outro sample do câncer. Tudo bem? E essa coluna, por enquanto, para ser muito simples, só para a gente não gastar tempo, é só a diferença. Mas, na real, a gente não usa a subtração. A gente vai usar um fold change, que ele acertou ali, vai ser a divisão, não sei o quê, mas a gente não vai entrar nisso agora. A gente usa o número de vezes que um é maior ou que é menor que o outro. Mas isso a gente não entra agora, por enquanto é só subtrair. Então eu peguei esse cara, aqui tinha 5.2, na outra rede tinha 5, eu subtraí. Tudo bem? Bom, aqui no Dagoberto, se vocês mudarem, aqui ele tem uma pegadinha que é o seguinte, deixa eu botar aqui. Se vocês mudarem, dá um render network de novo, só, mesmo ele não vai mudar a rede, mas é é só para ele não rearrumar a rede na hora que você mudar aqui embaixo, ó. Aqui vocês estão vendo que tem expression diff? Se vocês botarem expression normal e derem render, ele vai mostrar para vocês a expressão da rede normal funcionando, certo? Então aqui eu vou falar algumas coisas, o Murilo vai me
corrigir se eu falar alguma bobagem muito grande, tá certo? Que isso ele explicou na aula passada, a gente vai ver melhor isso na próxima aula, mas assim, ó. O que você está vendo aqui é que esse Passway está mais ou menos aqui funcionando, tá vendo? Ele está ativado. A expressão mais para o azul, ele está mais para funcionando. Tudo bem? Se ele não estivesse funcionando, cinzento. Tá? Não necessariamente a célula vai usar todos os Passways. Essa célula, por exemplo, pode não se mover. E esse Passway de movimento, vocês estão vendo que tem uns caras aqui que não estão expressos. Tá? Ah, mas por que tem uns expressos, outros não expressos? Às vezes é porque o cara é usado para outra coisa também. Então não é certinho assim, nada daquele Passway está, não é isso? Mas você vai ver aqui que tem uma galera que não está expressa aqui, porque essa Passway aqui não está sendo usada por lembrem-se, esse tipo de célula. Porque vocês lembram que ele falou que as células mudam, tem célula que expressa, tem célula que não expressa. Esse cara de cima, que é o da duplicação, está sendo expresso. Você está vendo que tem um caminho aqui que está indo bastante, esse aqui menos, porque tem dois caminhos redundantes, e assim por diante. Tudo bem? Tá. Agora vamos pegar o Passway com câncer, que é o mutante. Você muda para o mutante e dá um render. O que você vai perceber aí? Dá uma olhada aqui. Esse Passway aqui de baixo, na verdade não deu tempo de eu fazer os valores não ficarem tão iguais, que não fica assim exatamente homogêneo assim, né? Mas não deu tempo, mas tudo bem. O que aconteceu aqui embaixo? Vocês estão vendo que esse Passway aqui, ele parece que está ativado, né? Então agora, ali em cima teve umas coisas que mudaram, tá vendo? Tem um cara ali em cima, ó, que parece que parou de funcionar ali, aquele stop 12 ali. Que se vocês olharem, ele podia ser interpretado o seguinte, isso aqui é uma duplicação, tem os mecanismos, não tem um que volta para parar o processo, não tem um negócio assim, você tem um processo que volta para dizer assim, duplicou, agora segura aí, tá certo? Alça de retroalimentação negativa. Alça de retroalimentação negativa, tá certo? Porque senão a duplicação vai indefinidamente, tem uma hora que você tem que voltar e dizer, para aí esse negócio. E alguém desativou aquele cara ali, tá vendo? Era para ele continuar funcionando, alguém desativou ali. Teve uma mutação ali. Agora vamos para a expressão diferencial. O que vocês estão vendo aí? É assim. Se o valor for mais negativo, ele está colocando mais para o vermelho. É o contrário, né, na verdade? É o contrário. Você sabe que eu estava fazendo esse cara assim ao contrário? É o contrário, né? Mas tudo bem. Gente, geralmente é o contrário, mas enfim. Está acontecendo mais coisa, né? Eu tenho que... Aqui não, aqui o vermelho é negativo e o azul é positivo, certo? Então, o que vocês estão reparando aí? O que vocês podem me dizer? Por que o STP12 está vermelho? Hã? Vermelho, menos expresso, azul, mais expresso. Na minha lógica, não na da convenção da biologia. O que você acha? Por que ele está vermelho? Ele é menos expresso em relação a quê? Porque menos é uma coisa em relação a outra. Isso vocês têm que sempre considerar. Menos é o que em relação a quê? O mutante expressa menos em relação ao normal. Isso, eu recudo. Olha lá, ó. Se você pegar o normal e olhar, eu vou botar o normal. Você está vendo esse step 12 ali funcionando bastante? Agora eu vou pegar o mutante. O que aconteceu? Ele parou. Então, quando eu calculo a diferencial, o que aconteceu? Ele está dizendo que houve uma em relação a. Então, de um em relação ao outro, ele está se expressando menos. Tá certo? Aqui também, ó, está se expressando menos. Esses que estão de azul quer dizer o quê? Mais do que o diferencial.
Esses daqui, ó. Por que você acha que esses 3 estão azul aqui? Hã? Você lembra que no regular ele estava desativado, esse pathway? Vocês lembram disso? Então ele estava desativado. Aí, então, se você pegasse ele no normal, ele estava assim, ó, desativado. Se você pegar o mutante e mostrar, ele está funcionando, tá vendo? Mas se eu fizer a diferença, é claro que eu estou fazendo tudo para ficar tudo bonitinho, redondinho. No mundo real nada é assim, tá certo? Não é tão redondo. É só didática isso aqui, tá certo? Você está vendo que ele teve que ativar esses caras aqui para o movimento funcionar. Então, isso é para mostrar para vocês como é que você vai analisar a expressão diferencial e como é que isso se converte em dados do lado de cá. E por que a gente vai precisar disso? Porque a gente vai começar a fazer isso nos sistemas. Mas antes de fazer nos sistemas, você precisa entender o que ele está te falando. O que é que essas coisas estão te falando, tá? Por exemplo, ele pode estar falando ali que ele parou, ele desativou o cara que é o... Como era o nome do negócio? Era retroalimentação... Né? Ele parou o feedback negativo para não parar de duplicar, por exemplo. Pode acontecer isso. Posso fazer um comentário? Pode. Não, é legal vocês já acostumarem como a gente sempre, quando a gente vai comparar 2 grandes conjuntos de dados, 2 ou mais, né? A gente sempre tem um conjunto que é considerado a referência. Tá? Nesse caso aqui foi o normal, né? Que em teoria seria a amostra proveniente de um tecido que não tenha condição analisada. No caso câncer, ou no caso zumbi, ou no caso diabetes. Então é sempre, e essa expressão diferencial é sempre calculada a amostra teste em relação à amostra controle. Tudo bem? Então escolher um controle, geralmente é uma das partes que a gente não olha tanto, assim, a gente está sempre preocupado com a doença ou com a condição que a gente quer testar, mas escolher um controle é muito importante, justamente porque é ele que vai dizer para os seus dados como é que estão as coisas no nível basal, funcionando basalmente. Tá bom? Então, acostume sempre assim, quando tem expressão diferencial, amostra teste, no nosso caso, é dividido por amostra controle. Tudo bem? A amostra teste é a condição que você vai testar e o controle é aquela que não tem. Geralmente é o saudável, ou não doente. Pode ser só um tecido, pode ser um organismo. Beleza? Entenderam? Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo? Ó. Desculpa, né? Por que esses caras aqui ficaram cinza? Porque eles estavam iguais nas 2 amostras. Se eles estavam iguais nas 2 amostras, se eu divido um pelo outro, o valor é 1. Nesse caso, como o André fez um menos do outro, o valor é 0. Então, a gente tem pouco interesse em olhar aqui porque eles estão iguais. A gente tem mais interesse em olhar nesses caras que saltam porque eles estão muito diferentes entre as 2 amostras. Essa é a ideia dessa coisa visual. Tá bom? Uma outra coisa que eu fiz aqui, que eu tenho um tempo, é que você diz assim, então, e por que está acontecendo aqui que esse cara está vermelho? Certo? Notem, aí o Murilo também falou sobre isso. Existe uma análise estatística para ver a significância de mudanças aleatórias. Você tem que lembrar que essa é uma mutação, é aleatória. Teve alguém que foi lá, pegou cada gene e disse, você... Não, isso aconteceu aleatoriamente. Como é aleatório, esse cara parou de funcionar, por exemplo, que seja. E isso quer dizer o quê? Às vezes nada. Às vezes só porque ele parou de funcionar aleatoriamente e tem um caminho redundante. É por isso que a gente vai ver um teste que vai verificar, olhando as diferenças de expressão gênica, quais são os pathways que estão significativamente alterados mais do que o aleatório. Porque aí isso significa que alguma coisa está acontecendo ali. Tem lugar que tem um cara ali mudado, mas não está acontecendo nada. O resto da vida está... Você pode ver aqui que o resto da vida não tem muito interesse, entendeu? Vale mais a pena olhar para essa aqui, que tem mais gente atrás do que essa aqui. Então, ali pode ter sido só uma casa. Beleza? Tá. Agora a gente vai tentar de uma forma muito rápida, se der tempo. Essa aqui vai ser bem de flash. Depois, na aula que vem, a gente vai detalhar mais. A gente vai ver um caso real. Vocês vão baixar comigo os dados reais e ver como é que isso acontece. Então a gente vai seguir aqui nos slides. Agora aqui eu vou bem rápido, tá, gente? Não se preocupem se ficarem um pouco para trás, porque na próxima aula a gente vai ter tempo para detalhar. Eu vou voltar lá para onde a gente estava, certo?
E agora, a gente vai usar um banco de dados chamado string. Tá vendo? Esse banco de dados chamado string... Acabou! O que ele faz? Ele permite que a gente encontre, que ele consegue analisar com a gente essas redes que formam... Na verdade, ele olha para a gente as interações entre as proteínas. É isso que ele vai fazer. Tá? Ele vai montar uma rede de interações entre proteínas. Tá? Só que essas interações entre proteínas podem estar indicando pathways, por exemplo. Certo? Ele vai montar essas interações. Então vamos ver como é que funciona o string. Se vocês quiserem, vocês clicam aqui. Olha só. Tudo o que a gente vai fazer está ricamente documentado aqui. Certo? Tá? A gente, na verdade, vai olhar o caso do melanoma lá, que foi o exemplo que o Murilo falou. Então a gente vai aqui para Search. Tá vendo? E aí está aqui, olha, gente, ricamente documentado no slide. Vocês vão selecionar Pathway Process Disease. Por quê? Porque a gente quer, no string, que ele traga para a gente pathways que tenham relação com o... Aí eu coloquei aqui, melanoma. Tá vendo que está aqui escrito melanoma? Então vocês vão escrever melanoma. E aqui embaixo, vocês vão dizer que vocês só querem do Homo sapiens. Melanoma, esse aqui. E vocês querem do Homo sapiens, certo? Tudo bem? Aí vocês vão dar um search. Tá. Aqui, ele vai encontrar... Ele vai trazer para vocês várias bases de várias origens diferentes que falam que de alguma maneira representam melanoma, certo? Várias. A gente não vai estudar isso agora. A primeira, vocês estão vendo que está escrito KEGG aí? Estão vendo? Essa aqui, ó, KEGG. Estão vendo? Eu não sei se vocês lembram o que é o KEGG. O KEGG, o Murilo mostrou uma ilustração na aula passada, certo? Ele documenta pathways, certo? Se você clicar aqui, inclusive, nesse HSA 05218, ele vai abrir uma janela e vai mostrar no KEGG o pathway que ele está apontando. Tá vendo? Aqui esse é o pathway no KEGG. O que está aparecendo aqui? Um diagrama que, inclusive, o Murilo analisou com vocês, que tem aqui genes que vão virar proteínas, tá certo? E a composição deles no pathway. E aí tem os papéis que só o Murilo sabe identificar, onde é a membrana, onde é não sei o que, isso aí ele sabe. Isso aqui é a membrana, né? Isso eu aprendi na aula passada, não sabia não. Essa barra dupla aqui é a membrana, gente. Isso aqui é o núcleo? É o núcleo. Esse aqui é o núcleo, tá vendo? Estou melhorando? Quando tem bolinha aí com transcrição, esse gene faz transcrever isso. Todos os sinais tem uma coisa. Então, isso aqui é mais rico do que o que a gente vai usar hoje, tá certo? O que o string faz para você? E eu estou usando o string porque se eu for exportar direto do KEGG, o formato do KEGG é muito difícil de digerir. A gente não vai lidar com ele hoje, tá certo? O string, ele dá uma digerida para a gente. Então, a gente vai escolher esse cara aqui e vai dar um contínuo, certo? O que ele vai fazer aqui para a gente? Ele vai trazer aquela rede do KEGG, só que o que ele vai fazer é o seguinte: para o string interessam genes que viram proteínas aqui, tá certo? E a relação entre eles, como eles se relacionam. Note que aqui, e isso é muito importante, ele não está só mostrando as relações que aparecem no pathway. Ele puxou todos aqueles caras que estão no pathway e está mostrando tanto aquelas relações que estão lá no pathway, quanto outras relações que ele deduz entre os caras. Tá certo? Estão vendo aqui? Legal.
Tá, a gente vai fazer algumas... Então isso aqui vai gerar no string, tá certo? Bom, aqui tem, se vocês olharem aqui na legenda, tem vários tipos de, aqui em Legend, tá certo? Ele vai mostrando os vários tipos de relação. Vocês estão vendo que entre dois nós tem relações que vieram de bancos de dados curados, foram experimentalmente testados, tá vendo? Tem várias formas de... Como eu falei, hoje a gente vai passar rápido, né? Mas aqui tem dois links de lugares que vocês podem ler como é que o string faz esse tipo de análise, tá certo? O que a gente vai fazer, só para o grafo ficar menor, para a ferramenta que a gente vai usar, só para isso, tá? É que a gente só vai pegar o Physical Subnetwork, certo? O que é o Physical Subnetwork? Quando as proteínas elas fazem parte de uma relação, vamos chamar física, no sentido de que uma interage de alguma maneira com a outra lá na célula. Ah, mas tem conexão aí que não é? Tem. Por exemplo, às vezes se elas se expressam junto, que a gente chama de coexpressão, pode ser que tenha uma conexão. Isso não interessa pra gente. Então só interessa o que é physical, estão vendo? E a gente vai botar a confiança, o grau de confiança. Então aqui, ó, em settings, você vai dizer que só quer o physical, tá certo? E a confiança, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar confidence. Ah, isso aqui, confidence é porque ele... Eu peço para botar confidence, né? É porque ele bota só uma aresta com grau de confiança, ao invés de ter várias arestas coloridas. E aqui eu vou tirar todo mundo e vou deixar só experiments. Isso é muito agressivo. Depois o Murilo vai explicar para vocês porque que isso é agressivo. É ruim para descoberta, certo, Murilo? Mas a gente vai usar aqui só para a rede ficar pequena. Se vocês derem um update... ele vai mostrar para vocês a rede com os genes, as relações em que uma interage com a outra de uma certa maneira, tá certo? E os nós. Tudo bem? Agora, a gente vai... Oi? Dá para tirar esses nós que não conectam com ninguém, tá? Dá para fazer. Esse aqui, né? Esse aqui embaixo. Acho que dá. Deixa eu ver. Mas enfim, não precisa ser agora, só para saber. Tem algum jeito, você tem razão. Talvez fosse bom. Hã? Interações? Aonde é que tá? É o penúltimo, de baixo para cima. Eu também não enxergo aqui também. Of the network. Pronto. Pronto, só estão os conectados, beleza? Valeu. Aí agora a gente vai fazer um download, certo? Só para a gente, isso vai ser bem rápido. A gente vai pegar o formato. Então a gente vai aqui para a opção de exports, tá vendo? Que é esse aqui, tá? E aí tem vários formatos, tá? E a gente vai lembrar que tudo vai virar CSV ou TSV, que é a mesma coisa, só que separa com tab, tá certo? A gente vai pegar o formato short, depois a gente entra nesses detalhes. A gente vai fazer um download. Façam o download disso, certo? Em algum lugar que vocês queiram aí, tá? Depois que vocês fizeram o download, a gente vai dar um reload. Eu acho que se der um reload aqui no Dagoberto, deixa eu ver se ele esvazia. Ele não esvazia, né? Ele não esvazia. Miserável. Eu tinha que ter um clear aqui no Dagoberto. O Dagoberto não tem clear. Miserável. Então a gente vai fazer o seguinte. Ah, é verdade, é verdade. Pô, agora você me... Não, é verdade, você tem razão. Tem que pegar o Dagoberto puro. Você tem que pegar o Dagoberto puro. Apagou tudo no endereço até o Dagoberto. O que a gente vai fazer aqui? Aquilo que ele exportou,
são só arestas, certo? Então a gente vem aqui no browse, você vai lá no downloads, onde você baixou o negócio. Ah, ele ainda ele não melhorou o negócio da extensão aqui. Ele coloque all files, porque senão ele não vai mostrar aquele que tem a extensão TSV. Tá vendo? E eu vou pegar esse cara. Ah, esse não é o Dagoberto novo. Eu esqueci de subir o Dagoberto novo. My God. Esse não é o novo Dagoberto. O novo Dagoberto, ele é melhor. Espera aí. Só um minuto, gente. O Dagoberto novo não subiu? Ele não subiu, eu acho. Ele não subiu. Não sei se ele vai subir a tempo. Vamos ver se ele sobe a tempo. O novo Dagoberto, ele reconhece TSV. É porque o antigo, coitado, eu só vou saber que o Dagoberto, aqui eu vou ter que entrar aqui, ó, para saber quando é que ele vai estar disponível. Tá? Mas, bom, o que eu quero que vocês olhem, enquanto a gente não consegue pegar o novo, tá certo? Se vocês quiserem, eu vou pegar o arquivo que eu baixei agora e vou abrir numa planilha, tá? Só para vocês verem. A planilha faz isso. Se você abrir na planilha e mandar gravar, ele salva ele troca, se for necessário. Mas é que a gente está aprendendo um monte de coisa. A gente ainda vai aprender a fazer essas coisas tudo automatizado com workflows, mas aqui a gente tem que ir passo por passo. Vocês estão vendo aqui? Então, o que tem aqui, olha? Tem o nó origem, o nó destino. Aqui ele usa um identificador único que independe da espécie, tá certo? Aqui ele usa, por exemplo, a métrica de quanto eles têm certeza, vamos dizer assim, quanto é a força de que eles têm certeza dessa interação. Como a gente pediu para tirar os outros, ele não está mostrando os outros aqui, tá certo? Agora vamos ver, deixa eu ver aqui, quando é que ele vai funcionar. Deixa eu ver, cadê? Aqui, né? Deixa eu ver quando é que ele vai estar disponível. Isso aqui tem que estar agora, pronto. Agora vocês lerem o Dagoberto, ele lê TSV, certo? Aí vocês vão ter que ler o arquivo de novo, porque ele converte na hora que você lê, tá? Aí ele converte para CSV, Dagoberto++. Aí agora é o seguinte, tem uma coisa que eu ainda não fiz nele, que é o seguinte, o Node 1 você vai ter que chamar de source, senão ele não vai saber. E o Node 2 você tem que chamar de target, para ele saber que é o source e o target. Se você der um render network, vai aparecer a rede aqui. Tá? Então, sumário, a proposta dessa aula foi mostrar para vocês esse bate-bola das redes físicas, tá certo? Aqui no Cytoscape vai ser depois, hoje não vai dar tempo, mas eu espero que vocês tenham visto, a gente vai mostrar mais para frente que esse tipo de rede ele é usado para descoberta, tá? Então, bom, depois a gente vai ver sobre emergência e na próxima aula a gente vai ver que tem outros tipos de grafo também, tá bom? Valeu, gente. Hoje a gente vai terminar mais cedo, porque eu tenho que ir para outro